Ok, gente, bom dia a todos e a todas. Se vocês quiserem chegar mais à frente, eu acho que seria interessante. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos vocês, em nome da Federação da Agricultura, que é a instituição que promove a Agro-Nordeste aqui há 24 anos. Eu sou Oswaldo Ramos, eu sou do SEBRAE Pernambuco, superintendente do SEBRAE Pernambuco, e que ao longo desse período, desse tempo, a gente tem apoiado a execução e a realização da Agro-Nordeste. O meu papel hoje aqui é facilitar o diálogo da apresentação do Armindo Vieira do Nascimento Júnior, e em seguida a apresentação a gente abre as perguntas para promover um debate com vocês, para tirar dúvidas, enfim, e questionar alguns pontos que vocês entendem como interessantes. O nosso palestrante de hoje vai trabalhar o tema manejo de comércio para uma apicultura profissional. Como eu disse, é o Armínio Vieira do Nascimento Júnior. Ele é apicultor, gestor de sistema de produção apícola pela Companhia de Abelha Limitada. Ele é apicultor há 32 anos, com especialização em manejo para a alta produtividade do mel e própolis tipo exportação. Acho que é um tema bastante interessante que vocês vão ter a oportunidade ao longo desse tempo de compartilhar os conhecimentos com o nosso palestrante. Vamos iniciar. E eu não sei se as perguntas são por escritos ou se, dependendo da plateia, se ficar por esse número, a gente pode até abrir o microfone, as pessoas sendo objetivas nas suas perguntas, para a gente aproveitar o máximo do Armindo. Muito obrigado, parabéns aí pela presença e a oportunidade de você estar compartilhando seu conhecimento com esse povo. Pessoal, bom dia. Para a gente é uma alegria poder estar aqui com vocês, aqui em Pernambuco, nesse evento aí da Agro-Nordeste, que é um evento tão importante aí para a agropecuária do Estado e principalmente na parte de apicultura. Isso aí é muito bacana, essa oportunidade da gente estar sempre reunindo. Ô, meu jovem, dá uma apagada aí para a gente, para melhorar aqui isso, melhora a visualização. Fica bom, Robson, assim? Como é que é? Dá uma melhorada aí, Ô, gente, mas a gente realmente vai tirar aí essa 1h30 para a gente poder conversar sobre a questão de manejo para alta produtividade. Me apontem aqui quem que cria abelha. Tá, o restante da turma estão aprendendo, estão começando, estão buscando informação, como é que é? Me contem aí um pouquinho. Buscando informação. Quem mais que está buscando informação sobre a apicultura? Joia, isso é bom, Ou seja, aí o grosso da turma está querendo saber o que é esse negócio de criar abelha, E criar... Sim. Eu estou substituindo meu esposo, ele foi para outra reunião, ele é quem queria, sabe? Eu estou no lugar dele, mais na parte de mais tarde. Maravilha, seja bem-vindo. Ô, gente, mas realmente é importante vocês realmente estarem atentos à questão da apicultura. A gente vai conversar um pouquinho também sobre a questão de mercado e que vai estabelecer para vocês até um parâmetro do que significa apicultura hoje. Por quê? Porque na cabeça de todo mundo, a abelha é complemento de renda. A abelha, o cara, ele tem lá a cabrinha dele, ele tem lá a plantaçãozinha dele de mandioca, ele tem lá a plantaçãozinha dele de milho, aí ele tira o melzinho que ele vai colher de manhã para poder vender e comer à noite. Essa é a visão que todo mundo tem da apicultura como uma atividade, que é uma atividade que ela vai gerar um complemento de renda pequenininho e tal, que vai ajudar a pagar a conta de luz da propriedade. E não é isso. Nós estamos falando de uma cadeia agropecuária que tem um potencial de riqueza e de uma geração de riqueza muito grande. Mas que quando a gente fala também que tem um potencial de riqueza e de geração de riqueza muito grande, a gente não está falando isso também de forma solta ou de forma vaga. Existem números que traduzem isso. Existem números que representam isso. Por que a apicultura está sendo tão falada?
Por que a apicultura está crescendo tanto? Por que tem tanta gente entrando nessa atividade de criar abelha? Né? Será que não é uma coisa que vai ser uma febre e que dentro de 2, 3 anos vai dar uma quebra em todo mundo no mercado e não vai ter quem compre o mel, não vai ter quem compre a própolis, não vai ter quem compre o pólen? Como que é esse mercado? Como que representa esse mercado? De onde que ele vem? Para onde que ele vai? Como que é essa caminhada toda em torno da apicultura, para a gente poder entender como que funciona todo esse processo da cadeia do agronegócio apícola. Eu estou na apicultura desde 1983. Eu tenho 41 anos. Aí vocês pensam assim, pô, mas 83, esse cara tem 41 anos, então ele começou a criar abelha com quantos anos? Com 8 anos. Estou na apicultura desde os meus 8 anos de idade. Olha o sono, olha o sono, dorme não, olha o sono. A gente sempre está acordado na turma para não, porque a gente já vem de casa cansado, chega, salinha, climatizada, ar-condicionado é Lula. Dá um soninho que o bicho pega, né? Então, pessoal, é importante a gente ter esse foco da apicultura, por quê? Porque a apicultura, quando você coloca a apicultura como representativa na sua vida, ela faz a sua vida. A minha carteira de trabalho ela é branca, porque eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse abelha. Hoje, fazer apicultura é muito bom e é muito fácil quando você compara em fazer apicultura lá nos anos 80, que você não tinha uma gota de financiamento, você não tinha uma gota de informação, você não tinha livros, você não tinha instituições, o SEBRAE sequer existia, o SENAR sequer existia, escolas dos institutos federais que ensinam apicultura sequer existiam. Então, quem começou a apicultura ali nos anos 80, tinha ali como base de informação o pessoal da USP de Ribeirão Preto, da USP lá de São Paulo, do pessoal da Unesp, do pessoal de Pindamonhangaba e acabou. Não tinha mais nada. Então, quem começou a apicultura nos anos 80, começou a apicultura na marra. E a gente fez parte desse grupo e fez a apicultura na marra nos anos 80 para poder chegar ao que existe hoje. Todo um modelo institucionalizado, toda uma cadeia do agronegócio apícola que representa todo esse potencial de mercado que a gente trabalha, né? Tudo que eu estudei na minha vida foi em torno de apicultura e venho trabalhando já tudo na área minha de estudo em cima de abelha, e apenas abelha, e só abelha, e apicultura, 24 horas por dia. Vocês não têm noção do que é dormir pensando em abelha, acordar pensando em abelha, almoçar pensando em abelha, tomar café pensando em abelha, jantar pensando em abelha. Tem que amar de paixão, porque o treino não é brincadeira não. Não existe nenhuma atividade que dê certo ou que dê errado. Ela só dá certo se você amar de paixão. Se amar de paixão, ela caminha e vai mesmo. E a apicultura, então, se o negócio cair no sangue, acabou. Vai embora mesmo. Só que tudo isso a gente ainda está falando no campo vago. E no campo da realidade de mercado. O que é apicultura, o que representa a apicultura, né? Bom, para a gente entender o porquê dessa febre que há para a apicultura já há um prazo de uns 10, 15 anos, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo na apicultura do restante do planeta. Esse aqui é um gráfico que mostra a redução da produção de mel e a redução da população de abelhas nos Estados Unidos. Para quem acompanha um pouco mais aí as áreas agropecuárias, deve sempre receber alguma postagem aí no Facebook, no WhatsApp, falando de redução de população de abelhas no planeta, né? E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Desde os anos 40, no final da Segunda Guerra Mundial, que vem ocorrendo gradativamente uma queda de população de abelhas no hemisfério norte. O gráfico dos Estados Unidos, ele representa aquilo que vem ocorrendo na Ásia e aquilo que vem ocorrendo na Europa, ou seja, redução drástica mesmo de população de abelha, e que foi acentuada principalmente nos últimos 10 anos por um comportamento biológico que tem ocorrido na abelha, chamado de CCD, né, que é um colapso de desordem da abelha, que é como se fosse um Alzheimer da abelha, onde a abelha ela sai da colmeia para trabalhar de manhã, ela chega no campo, coleta o néctar, coleta o pólen, quando ela olha para trás, deixa eu voltar para minha casa, que casa? De onde que eu vim? Poncovô, onde que eu vim?
igual o mineiro fala, né? E é mais ou menos por aí, ela não lembra como voltar para casa. Dá um apagão na memória dela. Eles não sabem se isso é corrente eletromagnética, eles não sabem se isso é doença, eles não sabem se isso é algum tipo de veneno. Tudo está sendo trabalhado ainda no campo da hipótese. O certo é que isso ocorre de forma generalizada, de forma pandêmica, ou seja, ocorre ao mesmo tempo na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, e tem ocorrido realmente essa redução de população de abelhas em todo o hemisfério norte. Nos Estados Unidos, 42% de queda de produção de mel. E nós estamos falando do país que mais come mel no mundo, né? É os Estados Unidos. De redução de número de população de colmeia, 56% de queda. Esse é o volume de queda de população de abelhas nos Estados Unidos. Queda de produção de mel na Argentina. Pô, a Argentina produz mel e produz mais mel que o Brasil e tem mais colmeias que o Brasil. A Argentina ela tem uma história de apicultura de mais de 100 anos em relação ao Brasil. Ou seja, tanto no que tange a produção, produtividade, profissionalismo e por aí vai, a Argentina também vem reduzindo a produção de mel dela. A China é o maior produtor de mel do mundo. A China está batendo aí agora, 2015, em torno de 450 mil toneladas de mel por ano. A China produz em um ano o que o Brasil produz em 10 anos. A China produz em um ano a produção somada de 10 anos do Brasil. Então é um volume de mel gigantesco. O país que desequilibra todas as relações econômicas dentro da cadeia da apicultura chama China. A China ela tem volume de mel e por isso ela barganha preço. A China coloca mel num preço muito barato no mercado internacional. E isso acaba forçando que o preço do mel ele não tenha uma competitividade, uma condição de uma remuneração às vezes melhor para o apicultor. A China é o grande gargalo, mas ao mesmo tempo que a China é o grande gargalo, ela também é a grande solução. Porque o crescimento econômico da China dos últimos anos, ele constituiu praticamente um mercado de classe média na China de 611 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma população com uma faixa de rendimento entre R$2.000 e R$8.000 de 611 milhões de pessoas. Nós estamos falando de 3 Brasil nessa faixa de rendimento. 5% da população chinesa é bilionária, tem mais de $1 bilhão na conta bancária. Só que é 5% de 1,5 bilhão de pessoas. Então a China tem 70 milhões de pessoas com mais de $1 bilhão na conta bancária, 1/3 do Brasil. 1/3 da população brasileira na China tem esse poder de rendimento. Então é o povo que come mel. E como tem cultura de comer mel, esse volume de 450 mil toneladas, que até 15 anos atrás era 100% exportado para o mercado internacional, hoje ele fica onde? Ele fica na China, 40% dele. E até 2030, a China vai comer todo o mel dela. Então a China vai deixar de exportar. Redução de produção de mel nos Estados Unidos, redução de produção de mel na Europa, redução de produção de mel na Argentina, aumento de produção de mel na China, mas aumento de consumo chinês. Não há mel no mundo. Não há mel no mundo. Existem países que vêm produzindo bem. Você tem aí a África do Sul, que é um país que produz muito mel. Você tem o Vietnã, que é um grande produtor de mel. Você tem a Austrália, que é um grande produtor de mel. A Nova Zelândia, que é um grande produtor de mel. Mas são países que já estão no limite da capacidade de produção de mel. O último país que ainda tem área e espaço para se criar abelha chama Brasil. E não só mel, mas tudo quanto é atividade agropecuária. O único país que ainda tem espaço para aumentar a área de cultivo de grãos, de frutos, né? De todas as atividades agropecuárias, que tem espaço geográfico para poder ampliar, chama Brasil. O mundo espera que o Brasil abasteça o planeta de alimentos. Porque a Europa está saturada, os Estados Unidos estão saturados, os países asiáticos estão saturados, não tem mais espaço para plantio. Estados Unidos agora ou planta no deserto ou não planta, porque já ocupou todas as áreas possíveis de plantio de alimento.
A mesma coisa a Europa. A Europa já está saturada desde o século XVIII. A Europa não saturou ontem. A Europa já está saturada há 200 anos. Ela não tem mais espaço para onde evoluir as áreas de plantio, já atingiu o máximo da produtividade. Porque nós estamos falando de um mundo que até 2050 são 9 bilhões de pessoas. E todo mundo precisa comer. Então não é só uma relação de crise econômica que leva ao aumento de preço de alimentos. Nós já estamos vivendo uma escalada do gráfico, aonde é gente demais, todo mundo precisando comer, num mundo onde as mudanças climáticas estão sendo cada vez maiores e a produção de alimento ela tem um viés de baixa. E a própria produção de mel também é um viés de baixa. Se a gente pega aqui o estado de Pernambuco, se a gente pega aqui o estado da Paraíba, Alagoas, Bahia, os estados aqui do Nordeste, quando você adentra o semiárido adentro, nós estamos falando aí de 3, 4 anos sem chuva. E nós estamos falando de 6 anos sem chuva. E 6 anos sem produção de mel. Porque para ter produção de mel tem que ter o quê? Tem que ter os 4 meses de chuva. Se não tiver o inverno, não tem produção de mel. Então, gente, nós estamos falando de toda uma realidade, todo um contexto que leva a um aumento desse processo. Né? A renda na China está ficando cada vez maior com o dinheiro extra chinês que vai consumir todo o seu mel. Doenças das abelhas que estão reduzindo a produção dos países temperados. Tá? Potencial para o Brasil, em função de todos esses fatores no mercado nacional e internacional, de 100 mil toneladas de mel ano. Isso para os próximos 10 anos. Isso em termos de mercado externo. Interno. Em termos de mercado externo, se a gente considerar só o consumo de merenda escolar, por exemplo, lá na rede pública do estado de São Paulo, a gente considerando aí 4 gramas de mel dia letivo, que lá tem um programa para entrar na merenda escolar, sachê de mel, sachêzinho. Que tem muito aqui no Nordeste também, tem lá no Centro-Oeste onde a gente está, né? Nós estamos falando aí de 800 gramas por ano por aluno. 800 gramas de mel por ano por aluno. Comendo todo dia 4 gramas de mel no sachê. Só isso aí é um potencial de 32 mil toneladas de mel ano. Tá? Uma renda de 480 milhões de reais. Hoje a produção no Brasil são 40 mil toneladas ano. O potencial em 10 anos é de 172 mil toneladas. O Brasil tem 30 anos, desde o início dos anos 80, que ele saiu do índice de produção total da ordem de 12 mil toneladas ano, isso lá no início dos anos 80, para em 30 anos chegar a 40 mil. Ou seja, ele multiplicou a produção dele por 4 em 30 anos. Mas em 30 anos, nós precisamos multiplicar agora por 3 em menos de 10 anos. Porque esse potencial aqui é até 2025. Mercado interno mais externo. Está aqui, ó. 2009. Olha o potencial de mercado. 27 toneladas interno, 12 para 27 toneladas externo, 12 para exportação. 2020, 100 mil toneladas de demanda. 2025, 170 mil toneladas de demanda. Isso é a demanda. Isso é a procura que vai ter pelo produto. E o Brasil não tem essa produção hoje. O Brasil tem 40 mil toneladas de mel. Tem que multiplicar por 4,5 para poder atender o mercado até 2025. É por isso que está todo mundo procurando apicultura. Porque se existe uma demanda maior do que a oferta, logicamente o preço também tende a acontecer o que com ele? Ele tende também a subir e ser pago uma remuneração melhor ao produtor. Então nós não estamos mais falando da abelhinha que o cara vende de manhã para poder comer no almoço ou no jantar. Nós estamos falando de atividade agropecuária com mercado interno e externo estabelecido, com potencial de mercado estabelecido, com procura cada vez maior pelo mel brasileiro, dado a qualidade também do mel brasileiro, e que
não há produtor para poder fazer. Se você for olhar a questão ambiental, essa é ainda mais relevante, que nós estamos falando de uma atividade agropecuária onde a gente tem um mercado estabelecido, um mercado de venda estabelecido, para um produto onde você não pode derrubar uma árvore sequer. Você depende da floresta. Aquela mentalidade que foi instituída no início dos anos 90, vamos derrubar todas as florestas, porque quanto mais derrubar, mais ordem e progresso, entre aspas, essa ordem e progresso hoje ela foi mudada pelo quê? A ordem e o progresso depende de manancial de água e de ecossistemas preservados. Porque a apicultura é essa cadeia que representa isso. Apicultura e piscicultura, mas principalmente a apicultura. Porque a piscicultura ainda tem que fazer os alagados que muitas vezes cobrem áreas de vegetação. Os lagos que cobrem áreas de vegetação. E a apicultura não, é a natureza nua e crua, pura. A abelha vai, coleta o néctar, coleta o pólen e traz para dentro da colmeia. Mas também não é colocar a colmeia lá de qualquer jeito. Não é estabelecer o apiário de qualquer jeito. Né? Não é a gente trabalhar de qualquer forma, produzindo de qualquer maneira. Vamos colocar lá 50 colmeias na propriedade e de ano em ano a gente lá colher o mel. Porque é isso que vem ocorrendo. E isso acabou figurando o Brasil como um dos países de produtividade mais baixa do planeta. A produtividade no Brasil, e isso são dados do Sebrae, não são dados meus, gira em torno de 15 quilos de mel por ano. Nós temos uma das produtividades mais baixas do mundo. Quando você compara ali com os Estados Unidos, que dá na casa dos 30 quilos, mesmo com a queda de população de abelhas, ainda tem uma produtividade de 30 quilos ano, México com 25, a Argentina com 35 a 40, China com 50, a Austrália com incríveis 120 quilos de mel por colmeia ano, 9 vezes mais que o Brasil. E o Brasil figura entre os 10 maiores exportadores de mel do mundo, os 10 maiores produtores de mel do mundo. Como? Se ele tem uma produtividade tão baixa? Tem colmeia demais, cada uma produzindo o quê? Nada. E vem daquela mentalidade, a mesma mentalidade que foi instituída lá nos anos 50, nos anos 60. Não, coloca lá 20 caixinhas de abelha, qualquer 10 litrinhos de mel que você tirar, você vai vender, vai pagar ali um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão, vai pagar a energia da propriedade, está beleza. De produtividade hoje, nós estamos batendo na casa de 60 quilos ano. 60 quilos ano. E a gente vai detalhar exatamente essa questão desse manejo para a produtividade, que é o objetivo nosso. Hoje o Nordeste, ele é, e principalmente o agreste semiárido, né? Eles são os ecossistemas de maior potencial de produção de mel do mundo. Do mundo. Não existe ecossistema com maior potencial do que o agreste semiárido. Mas é tão seco, Armin. A gente enfrenta aqui 8 meses de seca, tem 6 anos que não chove. Como que nós temos um agreste semiárido com potencial tão grande? Exatamente pela seca. Agora, não pode ter ausência total de chuva. Nós estamos falando de plantas intermitentes. Nós estamos falando de plantas onde vem aquele... Vamos pegar aqui um ciclo de chuva aí, dezembro a março, que normalmente é o que cai no semiárido. Né? Você tem ali as primeiras chuvas caindo, que não são chuvas perenes também, são chuvas intermitentes. A planta sente a chuva, a semente brota. A semente está no solo. A semente brota, a planta vai crescer, vai crescer rápido, né? Vai crescer rápido, praticamente ali em 30 dias ali de chuvas intermitentes, o semiárido está todo verde. É um mar de verde. Estou falando mentira? Fica tudo verde. E vem mais 2, 3 ou 4 chuvas, ou mais 1 ou 2 semanas de chuva, tudo solta botão. E dali a pouco está tudo florescido. Nós estamos falando de 600 flores por metro quadrado. É flor de dar com pau. E a abelha ferve naquilo. Aí a chuva começa a diminuir. A chuva começa a diminuir. A flor seca, a planta solta a semente e a planta morre. Então é um ciclo
de adaptação que o semiárido e o agreste têm, diferente de outros ecossistemas do Brasil. A planta não fica presente no ambiente, o meio que a planta encontra para se manter presente no ambiente é soltando o quê? O descendente fértil, que é a semente, e para soltar o descendente fértil ela tem que florescer. E é aí que vem o grande potencial da apicultura no Nordeste, que com pouco manejo, porque o apicultor nordestino ainda tem a dificuldade de implementação de manejo para alta produtividade, né? Com pouco manejo, aqui ainda se tem uma produtividade acima de outras regiões do país. E com manejo? Isso aqui é imbatível. Isso aqui é imbatível. Então é nesse ponto que a gente tem que realmente acordar, no sentido de descobrir na apicultura, uma atividade que não seja de complemento de renda, mas que seja efetivamente na renda principal da propriedade. A apicultura é para ganhar dinheiro. A apicultura não é para complemento de renda, não é para você vender de manhã para a noite. É para você realmente pegar a tua propriedade rural, vocacionar essa propriedade toda para a apicultura e voltar toda essa propriedade para a produção de mel, que é a grande vocação, não tenho nenhuma dúvida do semiárido do Agreste. A caprinocultura que faz parte da cultura do Nordeste, mas a caprinocultura está a anos-luz de distância da capacidade de geração de riqueza e renda quando se comparada à apicultura. Anos-luz. E esse ponto que a gente gostaria realmente de deixar para vocês e trazer aqui no sentido da gente estabelecer todos esses paradigmas. O momento da cadeia do agronegócio apícola chegou. Demanda interna e externa já é uma realidade. Mas temos pouca produtividade. Produtividade é baixa. Muitas colmeias produzindo cada uma muito pouco. Tecnificação para aumento de produtividade não é mais uma mera questão de viabilidade econômica de apiários, mas uma necessidade veemente para atendimento ao mercado. Ou o apicultor ele realmente se tecnifica para poder buscar alta produtividade, ou vai ficar para trás. E não é o apicultor isolado que não buscou tecnificação, não. Nós estamos falando enquanto cadeia. Ou o apicultor ele realmente se abre para a tecnificação, para se entender enquanto produtividade, enquanto cadeia, ou o país não atende o mercado. O mercado ele falha por duas situações. Você tem um produto na mão e não tem quem compra. Isso é a oferta maior que a procura. Você tem um produto e ninguém quer comprar. Faliu, você está quebrado, não tem quem compra. Você produziu, está com o trem na mão e ninguém compra. Faliu. E qual que é o outro meio que o mercado falha? Você tem mercado e não tem produto. O cara tem uma oficina mecânica. Ele atende 10 carros por dia. Ah não, eu quero crescer esse negócio, não sei o que e tal, sem nenhum tipo de organização de planejamento. Ele resolve contratar 30 segundos no horário nobre da Rede Globo para fazer a propaganda da oficina dele. Aí ele vai lá e solta aquela propaganda de 30 segundos. No dia seguinte, aparece 250 carros na porta de uma oficina onde ele só tem condição de atender 10. O cara quebrou também. Porque ele não tem condição de atender aquela estrutura. Ele fez uma propaganda de algo que está muito acima da capacidade dele. Os entrepostos brasileiros que compram o mel dos produtores têm feito a divulgação do mel brasileiro para o mundo. Com toda a queda de produção de mel nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, com todo o aumento de consumo na China, ainda tem um fator que favorece a entrada do mel brasileiro no mercado nacional e internacional. Nós somos a única apicultura do planeta onde a abelha não sofre problema com doença. 40% do custo de 1 kg de mel na Argentina é remédio. 40% do custo de 1 kg de mel na Argentina é medicamento, por conta de doença. Carrapato, varroa, um carrapatinho que está na cabeça da abelha, que fica roendo a cabeça da abelha. A abelha pega mel e dá para o carrapato. Aí o carrapato para de roer. Quando a barriga do carrapato ronca, vai lá e roe de novo. Aí a abelha dá mais mel. Aí o carrapato, pô, se eu roer a cabeça desse bicho aqui, eu ganho comida. E aí a abelha começa a dar mel direto para o carrapato. E o carrapato começa a multiplicar na colmeia. E isso tem demais na Argentina, chama varroase. Existe varroa nas colmeias do Brasil? Existe varroa nas colmeias do Brasil, mas existe também na abelha africanizada brasileira um comportamento chamado de comportamento higiênico,
Onde a abelha faxineira pega o carrapato e põe para fora da colmeia. Nós aqui não temos problema de doença. O mel brasileiro é um mel limpo. A gente é o único país em dimensões continentais que tem condição de produzir um mel legitimamente orgânico. E a macro-região do país, onde tem mais potencial para a produção desse mel orgânico, é o semiárido do Nordeste. Porque você não tem cultura, você não tem soja, você não tem veneno, você não tem aeronave jogando porcariada para matar inseto, transgênico, não tem transgênico, é limpo. Então o potencial é grandíssimo. Então tudo isso se soma ainda a uma condição de mercado realmente diferenciada. Tecnificação para aumento de produtividade não é mais uma questão de viabilidade econômica. Ou a gente atende o mercado ou não atende. Manejo específico para alcançar melhor a produtividade do mel. Na entre-safra, que é o período da seca, que é o período onde a abelha não tem o que comer, que é o período que a abelha não tem o que beber, que é o período onde a abelha morre, né? Alimentação de subsistência ou estimulante para divisões massais sucessivas de colônias. É entre-safra, você não está produzindo mel, mas o enxame continua com fome. A abelha é um animal. A abelha é um animal como qualquer outro e precisa comer. É claro que você não vai dar comida para produzir mel, porque mel tem que ter origem floral. O regulamento de identidade e qualidade do mel é muito claro nisso. A gente vai ter a palestra da tarde aqui com a doutora Lígia, da USP, né? Dá um tchauzinho para a turma aí, Lígia, né? Que é uma das principais responsáveis aí pela legislação que existe hoje no Brasil, que tange a qualidade do produto, análise em qualidade. Recomendo que fiquem para a palestra dela, que é muito boa, às 4 da tarde, tá? E o regulamento é muito claro. Mel de abelha, para ser mel de abelha, tem que ser de origem floral. Se for de origem extrafloral, ele recebe o nome de melato ou melaço. O melato é o caso lá da Paracaatinga, lá do Paraná, onde você tem lá a colchonilha que fica no tronco da árvore e que fica exudando um suor, entre aspas, um suor. Essa colchonilha, que é um bicho, animal. Esse exudado que a colchonilha sofre é glicose. A abelha vai lá e coleta e traz para dentro da colmeia. É de origem floral? Não, é de origem animal. Então o regulamento de identidade e qualidade do mel é muito claro. Ele recebe qual o nome? Melato. Ele não pode receber o nome de mel, porque mel tem que ser de origem floral. Então a alimentação que a gente vai fazer aqui na entre-safra, ela é de subsistência, para manter o enxame vivo. Ou então a gente vai estimular a alimentação, estimular o crescimento da colônia, visando aumentar o plantel. Ah tá, aqui no semiárido a gente enfrenta a média aqui 8, 9, 10 meses de seca. Então 8, 9, 10 meses de seca, direciona as suas colmeias ou para subsistência ou para aumentar o plantel, para crescer, dividir o enxame. Se existe mercado, se existe demanda, se existe necessidade de produção, então o apicultor tem que fazer valer do período seco, do período de entre-safra de mel, para poder multiplicar enxame e aumentar o plantel, para aumentar a produção. Esse deve ser o objetivo do apicultor. A divisão massal é o que é? Dobrar ou triplicar o número de colônias a cada 60 dias via divisão artificial, com superalimentação de colônias e introdução de rainhas selecionadas melhoradas. Dentro da safra, visando aumento de produtividade, a gente tem que pensar no sequenciamento de colônia, que a gente vai falar o que é isso. A gente tem que pensar na troca de favo velho, a gente tem que pensar na alimentação estimulante ao crescimento da colônia e na troca de rainhas velhas. Tudo isso aí são os manejos que a gente tem que realizar para ter aumento de produtividade. Nós vamos detalhar cada um deles aqui. Isso aqui nós estamos pontuando para vocês fixarem, tá? Sequenciamento da colônia. Começa do entendimento aqui. Dentro de uma colônia de abelha, a coisa não ocorre aleatoriamente, não ocorre de qualquer forma. Uma abelha, quando nasceu uma abelha, saiu do alvéolo e nasceu. Uma abelha, quando nasce, ela já não nasce fazendo a função imediata de coletar mel no campo. Ela vai evoluindo nas funções dela dentro da colmeia. Nasceu a abelha, do primeiro ao terceiro dia, ela é faxineira.
Ela vai limpar tudo quanto é sujeira que tiver na colmeia, inclusive os alvéolos que tiverem nascido outras abelhas. Nasceu uma abelha, vem a abelha faxineira, enfia a língua dela dentro do alvéolo e vai remexendo com a pata, tirando tudo quanto é resto de sujeira, tudo quanto é tipo de resíduo, né? Tudo quanto é resto de alimento, tudo quanto é resto de resíduo ali da abelha que nasceu, ela está limpando tudo. Quando ela termina a limpeza, ela aplica uma microcamada nesse alvéolo, que é uma microcamada de própolis. Própolis não é para limpar, não é para matar bactéria, não é para matar fungo, não é para matar levedura. Então ela coloca essa microcamada de própolis com o objetivo de quê? De higienizar aquele alvéolo. Quando ela aplica essa microcamada de própolis, aquele alvéolo está pronto para a rainha botar de novo. Se não tiver faxineira na colmeia, a rainha realiza postura para manter a população da colmeia? Tem que ter faxineira. Chegou no terceiro dia de vida, a faxineira, ela começa a desenvolver o trabalho de nutriz, de quem nutre, de quem alimenta, de quem dá a comida. Existe uma glândula na abelha chamada glândula hipofaringeana, que fica na cabeça da abelha, atrás do par de olhos simples que ela tem na cabeça. Fica no topo da cabeça. Quando ela completa 3 dias de vida, essa glândula começa a pulsar. Pulsar para produzir o quê? Para produzir geleia real. A geleia real não é um produto que vem da flor. Geleia real não tem origem floral. Geleia real é um produto de origem animal, que vem do corpo da abelha, da glândula hipofaringeana. É um hormônio exógeno, produzido em grande quantidade por essa glândula hipofaringeana. Quando essa glândula hipofaringeana começa a pulsar e em abundância liberar a geleia real que escorre pela língua da abelha, ela imediatamente leva aquela geleia real para poder alimentar quem? A rainha. E alimentar os demais filhotes da colmeia. Porque do primeiro ao terceiro dia de vida, as larvinhas que a rainha botou também recebem geleia real. Enquanto ela recebe geleia real nesses 3 dias de vida dela, ela tem potencial para, teoricamente, se tornar uma rainha. Quando chega o 4º dia, ela deixou de receber a geleia real e vai passar a receber mel e pólen. Dali para frente, condenada a ser operária. Trabalhar igual uma doida. Mas até o 3º dia do estágio larvário, ela tem potencial para se tornar a rainha. Então, quando ela está nessa fase do 1º ao 3º dia do 3º ao 7º dia de vida, ela está sintetizando geleia real. Ela larga o trabalho de faxina e vai ser nutriz de geleia. Quando chega o 8º dia, reduz a produção de geleia, ela continua gerando o papel de nutriz, mas nutriz de mel e pólen, pegar os estoques de mel e os estoques de pólen para poder distribuir para os demais filhotes. Isso vai até o 12º dia de vida. Se faltar abelha nutriz na colmeia, a rainha bota. Bota? A turma que já cria abelha, bota? Não bota. Porque se não tem abelha para alimentar, a rainha vai só botar. Botou. Quem que vai dar a comida? Tem que ter a nutriz para poder ela botar. Se não tem nutriz, ela não bota. Chegou ali o 13º dia de vida. Uma outra glândula dela, que não é mais a hipofaringeana, é a glândula serígena, que está no abdômen da abelha, começa a pulsar também e começa a produzir um outro produto. Que produto é esse? A cera, que também não é um produto de origem floral, é um produto de origem animal, fruto do metabolismo do mel que a abelha come. Uma parcela pequenininha daquele mel cai na corrente sanguínea dela, a glândula serígena metaboliza aquele carboidrato e transforma em um lipídio. Que lipídio é esse? A cera da abelha. Quando começa a escorrer em grande quantidade, olha o sono, Lula, olha o sono, dorme não. O Lula do mel não pode dormir não, você é o Lula do mel, rapaz. Você tem que... Trem é feio, né, cara? Dormir 3 horas. Como é que é? Dormir 3 horas. Você foi dormir 3 horas? Rapaz, vamos arrumar um pólen e a geleia real aqui que você vai despertar agora. Fica bom, fica acordadinho.
Quando essa glândula serígena começa a sintetizar e que começa a escorrer em abundância cera líquida saindo do corpo da abelha, ela larga o trabalho dela de nutriz e vai fazer o trabalho de quê? De engenheira, porque aquela cera que está saindo do abdômen dela, ela vai pegar com as patas e vai tecer o favo. E ela também tem uma outra função, que é de fazer a maturação do mel. O mel que a campeira traz lá do mato. E ela ainda tem outra função, que é reparar os alvéolos, aonde nasceram abelhas, reparar a borda dos alvéolos, para dar condição da rainha chegar, penetrar o abdômen dela novamente naquele alvéolo que a abelha faxineira limpou, para realizar uma postura. Se faltar a abelha engenheira, a rainha bota. Aí chegou o 17º dia de vida, porque ela faz essa função de engenheira do 13º ao 17º. Chegou no 17º, outra glândula. Olha bem, tudo na abelha é glandular. Tudo na abelha é glandular. Tudo, os ciclos de vida do animal são definidos pelo quê? Por atividades das glândulas que estão no corpo das abelhas. Tudo são atividades glandulares. Chegou o 17º dia de vida, vem a glândula de veneno. E começa o quê? E enche a bolsa de veneno. Até 17 dias, a abelha não tem veneno. Até o 13º dia, ela sequer consegue ferroar. Porque quando a glândula de cera, a glândula serígena, começa a sintetizar cera, produz também um hormônio para poder endurecer a quitina que está no corpo da abelha. A abelha não tem osso, ela tem um carboidrato estrutural chamado quitina que reveste o corpo dela. É por isso que o apicultor tem hora que toma a ferroada não entra, aí o apicultor fala assim: nossa, eu estou forte, a abelha não está nem enfiando o ferrão em mim. Não é isso, tem nada a ver. Ou então ele fala assim: ah não, a abelha escorregou, por isso que o ferrão não entra. Não é isso, o ferrão está mole. O ferrão está mole, até 12 dias o ferrão é mole. O corpo, a quitina da abelha é mole. E até 17 dias nem veneno tem. A abelha ali com 13, 14 dias, o cara toma uma pregada de abelha, não inflama, sente a dor da ferroada, mas não inflama. Não tem veneno. Aí o cara, pô, eu tô super homem, viu? Nem o veneno da abelha não está me derrubando. Não tem nada a ver, porque a abelha não tem veneno. Agora, meu amigo, toma uma ferroada daqui, ó. Ferrão endurecido e bolsa de veneno, ó. Amigo por hora. Aí ela larga tudo que ela está fazendo e vai para a porta da colmeia. Fica lá, ó. Tá vindo a abelha. Tá aqui. Tá vindo aqui o zangão aqui. Mas o zangão não, é a abelha mesmo. Tá vindo a operária. Tá vindo com mel e pólen. Né? Tá vindo e tal. As sentinelas só faz aqui, ó. Pode passar. Vem a outra, pode passar. Porque ela está identificando, né? Da colmeia. Aí vamos supor que ele é uma operária que está vindo de uma colmeia, mas ele não é dessa colmeia. Ele é de uma outra colmeia qualquer. Quando chegou, ué, não, você não é daqui não, né? Na hora que chegou, não é daqui, chega outras 5, 6 sentinelas e vai fazer aquilo que tudo quanto a polícia faz. Faz o quê? Barco livre, vamos ao barco livre. E ó, de cima a baixo. Tem comida não? Então vai embora. Aqui você não é. Tá com mel e pólen? Pode passar. É por isso que quando o apicultor quer reforçar uma colmeia, ele está com a colmeia fraquinha aqui e tem outra forte lá na porta, ele troca. Pega a fraquinha, põe no lugar da forte, pega a forte, põe no lugar da fraquinha. Por quê? Porque as abelhas aceitam campeira que volta para casa com o quê? Com um burro cheio de mel. Aceito. Numa boa. Aí eu pergunto a vocês, se faltar sentinela na colmeia, a rainha bota? Também não bota. Quem é que vai fazer a defesa de formiga, percevejo, predador, besouro, diabo às quatro? É a sentinela. Completou 21 dias de vida. A abelha larga tudo que ela está fazendo, inclusive o trabalho de quê? O trabalho de sentinela, e vai para o campo. E o objetivo dela é produzir mel. Daqui, da data que ela nasceu até o dia em que ela virou campeira, 21 dias.
Do dia que ela virou campeira até o dia que ela morrer, mais 21 dias. Do dia que a rainha botou o ovo até o dia do nascimento dela como faxineira, 21 dias. 21, 21, 21. Tem uma matemática aí muito louca. Pode variar. Localização da pialha, o cara coloca a pialha lá no topo da serra, a abelha sobe vazia, desce vazia e sobe carregada. Teve um trabalho, inclusive, o Lula deve lembrar, do professor Dejaí, lá em Viçosa. Ele botou uma pialha no topo do morro, para calcular o tempo de sobrevida dela como campeira. Ela tinha que viver 21 dias, viveu 3. De tanto descer vazia e subir carregada. O que a abelha carrega de comida equivale a um saco de cimento nas costas. Então você imagina, você tá lá no alto do morro, aí o cara vira e fala assim, você vai subir lá embaixo, pegar uma carga de 100 sacos de cimento e vai trazer ela para cá no alto do morro com a cacunda do cimento nas costas. E você não vai fazer só com um saco de cimento não, é a carga inteira de 100 sacos. A abelha faz isso. A abelha faz isso. Viveu 3 dias, morreu com 3 dias por quê? De tanto trabalhar. Então influencia, o meio influencia, a temperatura influencia, né? Você pega, por exemplo, a Apis mellifera pura, europeia pura, ela vive 180 dias na Europa, no período de inverno, mas são 6 meses de mar de neve. Ela fica paradinha na colmeia só fazendo o quê? Aquecimento. Não levanta voo uma vez. Chega a viver 180 dias. Então tudo depende do quê? Do ritmo de trabalho que é imposto para a abelha. A nossa Apis africanizada na média de 38 e 45 dias de vida. Por isso que a gente joga em torno de 42 dias. Né? Então, pessoal, eu pergunto a vocês: e isso acontece na colmeia de faltar gerações de abelha? Também não acontece. Porque quando falta a faxineira, chegou lá a seca, a abelha não tem o que comer, começa a faltar abelha. Faltou a faxineira, a nutriz vai deixar de ser nutriz para voltar a ser faxineira. Por consequência, faltou a nutriz. Aí a engenheira vai deixar de ser engenheira e vai voltar a fazer o papel de nutriz. Por consequência, faltou a engenheira. A sentinela vai deixar de ser sentinela e vai voltar a ser engenheira. Por consequência, faltou a sentinela. A campeira vai deixar de ser campeira e vai voltar a ser sentinela. Aí faltou a campeira. Meu amigo, nem reza brava, nem macumba, nem nada não vai fazer o bicho ressuscitar, não. A colmeia vai morrer. Porque se aí também está faltando a campeira, aí entra naquele ciclo vicioso. Não está entrando comida. Se não está entrando comida, a rainha deixa de botar. E se deixa de botar, vai faltar mais faxineira e, por consequência, mais nutriz, mais engenheira, mais sentinela. E é o que acontece com a abelha no período da seca e no período da fome. E se o apicultor não intervir com a alimentação, a colmeia vai perecer, vai morrer. O bicho tem que comer. Uma prática muito viciosa aqui no semiárido ainda de se fazer o quê? Largar a abelha, a Deus dará. Não, deixa morrer. Quando reiniciar novamente as águas, a gente espalha a caixa isca e pega a abelha tudo de novo. Pega muita abelha e pega muita estimação. Mas a que custo? O apicultor não bota na ponta do lápis o custo que significa perder uma abelha. Perder uma abelha é como perder um bezerro. É como perder um bezerro. Chega, como pegar... É pesado. Lá no nosso centro-oeste, lá em Goiás, eu nem falei, eu sou de Goiânia. Lá, se a gente não chegar ao período da seca, e lá são 6 meses de seca terríveis. Vocês não acham que é só aqui no semiárido que tem seca, não, que lá também tem. Lá são 6 meses de chuva e 6 meses de seca. E seca de dar com pau. Nós estamos falando lá de umidade lá de 5%. Nós estamos agora lá com 5% de umidade do ar. Liguei lá para a companhia da abelha hoje. Iniciou o dia lá com 5% de umidade do ar. Se não fizer silagem para alimentar vaca e bezerro nessa época, morre 80% do gado. Todo mundo faz porque sabe que bicho é um animal e tem que comer. E a abelha não é diferente. Isso é todo ano, né, que acontece lá? Todo ano. Todo ano é esse ciclo de seca e esse ciclo de chuva.
E esses últimos 3 anos choveu praticamente 70% abaixo da média. Não deixou de chover, mas choveu muito abaixo. Então, o que a gente enfrentou lá de redução de produção de alimento, de redução de produção de leite, por isso que o leite está no preço que está. Porque Minas e Goiás representam 70% da produção de leite do Brasil. Aí alimenta a abelha dá 6 meses. Alimenta a abelha 6 meses. Na realidade, lá é o contrário para a gente, porque lá a safra para a gente é na seca. É o contrário do semiárido. No período chuvoso, que chove de forma quase perene, né, é onde é o período de entre safra para a abelha. Aí a gente tem que alimentar lá 6 meses, para não perder plantel. Retomando aqui. Então, pessoal, isso não vai acontecer, porque ela vai repor as gerações. Mas vai faltar campeira, então o enxame vai cair, né? Então, como que a gente vai fazer para poder equilibrar a colônia, eu sabendo que eu tenho safra de mel em dezembro, que a chuva na média vai começar em dezembro, e que eu preciso chegar com as minhas colônias fortes para poder ter produção de mel. Eu preciso entrar com as populações de abelha da colônia equilibradas. Como que eu vou montar um sequenciamento antes da safra para poder constituir o sequenciamento da colmeia? A partir de alimentação artificial. Carboidrato, que é água com açúcar mesmo, mas não é para produzir mel, é para poder formar o sequenciamento, né? E ainda proteína para poder desencadear o metabolismo na abelha. Porque ninguém vive só de comer arroz. Se você não comer a proteínazinha ali, o bucho não fica inteiro. Então tem que comer bem. Quando você inicia a alimentação numa colônia, a rainha não começa a botar amanhã. Você entrou com a carga de alimentação hoje, nós vamos falar que carga de alimentação é essa. Mas você entrou com a carga de alimentação hoje, a rainha não começa a botar amanhã. Porque ela pode entender que aquela entrada de comida é uma entrada temporona, como se fosse uma florada temporona. Não tem árvore que floresce 1 dia, 2 dias. Se a florada for embora, ela vai botar? E comida? Então ela só vai começar a botar de fato quando ela vê que tem uma entrada permanente de alimento por no mínimo 7 dias. Então o tempo para a rainha iniciar a postura são 7 dias. Mas rainha botando não é a abelha nascida. O ovo que a rainha botou hoje ainda vai levar 22 dias para poder nascer as primeiras operárias, que são faxineiras. Mas operária nascida não é operária campeira, é operária faxineira. Até ela se tornar campeira são mais 22 dias. Então nós estamos falando aqui de 51 dias. Da data que você iniciou a alimentação, para poder sequenciar o enxame completo, para ter todas as gerações de abelhas formadas e a população da colmeia equilibrada, nós estamos falando de 51 dias. A gente arredonda isso para 60 dias. Ao final de 60 dias, a colmeia estará com sequenciamento de abelhas formados, com 8 a 15 favos de filhotes, de acordo com o manejo adotado pelo apicultor. Nós estamos falando de entrar a safra de mel, de iniciar a safra de mel, com uma população grande de abelhas, próximo de 100 mil abelhas, e 8 a 15 favos de filhote na colônia. 8 favos para quem trabalha só com ninho, e 15 favos para quem trabalha com ninho, mas sobre ninho, ou seja, 2 câmaras de postura da rainha. É colmeia entrar com mais de 100 mil abelhas na entrada da safra, né? Bom, em termos de alimentação, quanto que a gente vai aplicar de alimentação? Eu até trouxe, deixa eu passar aqui para vocês. Eu até trouxe um material para vocês levarem exatamente impresso, para vocês não esquecerem isso. Deixa eu pegar aqui. Isso, vai passando aí para a turma aí. Sobra aí, a gente guarda lá. Então esse material ele está detalhando o que é esse manejo antes da safra, para vocês terem um entendimento de como que funciona essa quantidade de alimento para aplicar e o que aplicar, né?
vai iniciar a alimentação 60 dias antes do início da safra. Se eu sei que a safra vai começar aqui em meados de dezembro, janeiro, que é quando entra a chuva, que é quando recomeça a chuva, eu vou começar a preparação das minhas promessas quando? Até estourando o dia 15 de outubro. Porque aí eu vou ter 15 de outubro até 15 de dezembro, eu vou ter 60 dias na média. Para poder recuperar a colmeia. Ela não está vindo de 8 meses seca, não está fraca, não está faltando população, não está com raiz esgotada, não está com favo velho, não é um bezerro magro, não é uma vaca magrela dá leite, vaca magrela não dá leite, caprino magrelo dá leite, caprino magrelo não dá leite, abelha fraca também não dá mel. Então você tem que recuperar a colônia para ela entrar a safra de mel com população de abelha, né? Como que a gente vai fazer isso? O xarope água com açúcar, 70% de concentração. A gente vai entrar aí 700 gramas de açúcar. Corta esse 300 aqui, porque na prática é 450, tá? É 700 gramas de açúcar mais 450 ml de água. Você vai ter 1.150 gramas de peso, mas você vai ter 1 litro de xarope. 1 litro de xarope pesando 1,150 kg. Ok? Se você quiser, você pode, se não, tem que usar 250 gramas da ração sólida, que é exatamente a proteína que a abelha vai alimentar para poder entrar como substituto do pólen, que é o que vai desencadear a postura da rainha. Ou então você entrar com o promotor L, que é também uma proteína líquida, aminoácido livre, que mistura no xarope. Então você pega o promotor L, 5 ml do promotor, para cada litro de xarope. E aí você aplica para a abelha beber. Ou o xarope com o promotor, ou o xarope com a ração. Ou então ainda alimentação coletiva em coxo. Só que alimentar coletivamente, você tem que ter uma apiário com no mínimo 30, senão você vai alimentar a abelha do mato. Está o apiário ali na porta, o coxo vai estar aqui nessa mesa, 20 metros de distância. A distância é essa aqui, ó, daqui até a porta. O apiário está lá, o coxo está aqui. Se você já colocar esse coxo a 50 metros, você já alimenta a abelha do mato. Já reduz a absorção de abelha pelo apiário. Mas isso tem que ser no mínimo 30, para você conseguir uma alimentação coletiva adequada, né? Aqui o coxo de alimentação de xarope, que é esse aqui, ó. E aqui o coxo para ração em pó, né? A gente coloca a ração em pó para a abelha comer. Ela é a base de soja, milho, trigo, aveia, arroz. Vocês pesquisando aí na internet, vocês vão encontrar inúmeras formulações aí desses compostos vegetais para a abelha comer. O carboidrato e o xarope. Essa é a fonte de reposição de proteína para substituir o pólen, né? Aqui o coxo coletivo que a gente coloca garapa de cana. Não é para produzir mel. É para a abelha ter carboidrato para poder quebrar a proteína por sua vez liberar na forma de aminoácido, para a abelha também poder aproveitar aquele mesmo carboidrato para liberar na forma de energia como ATP. Existe toda uma relação bioquímica que não é só da abelha, é dos seres vivos. E a gente tem que ter essa composição para o entendimento animal. Tá? Então isso aí é um coxo que pega 400 litros de garapa, para vocês terem ideia. Elas bebem isso aí em pouco mais de 6 horas. Tá? É uma coisa de louco. Nós estamos falando de 5 milhões de campeiros coletando simultaneamente. Uma coisa impressionante como elas carregam. Isso aí, os sistemas de alimentação individuais. Esse é o pessoal do Mato Grosso do Sul, a apicultura Adriana Danes, que usa um sistema de alimentação interno na colônia. Que é, esse coxo chama alimentador Dolittle. Alimentador Dolittle de plástico injetável. Tá? Aplica para a colônia também. Esse aqui é um vídeo de alimentação coletiva em coxo. Olha só o tanto de abelha.
É muita abelha, né? Olha o apiário lá atrás. Tá vendo? 20 metros, né? E a abelha vem levando tudo. Saiu fora, ferroado. Tomou uma pegada ali na cepa ali. Tem jeito. Esse vídeo aqui não está abrindo, mas eu vou abrir ele fora para vocês aqui. Tem gente que, não, é muito difícil alimentar abelha, né? Para mim aqui está seca, danada, porque a abelha sofre, que não sei o quê. Mas só para vocês terem uma ideia de como que esse cara, ele alimenta lá no Pantanal, que chove até dizer chega, só que chove tanto que vira tudo um rio, né? Vira tudo um pântano, né? Olha como é que o cara vai para criar e alimentar a abelha. Pergunta para ele se ele acha difícil alimentar a abelha. Porque é muito difícil. Pelo amor de Deus, o cara que trabalha profissionalmente, ele encara qualquer coisa lá. Vai para o parque de apiária. Vai para o parque de apiária. Esse cara está em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele está com 350 colmeias dentro da fazenda. Produtividade batendo na casa de 70 quilos de mel colmeia ano. O cara, ele não enxerga a dificuldade, ele enxerga a oportunidade. E vai, cara, e faz a alimentação do que precisa ser feito para quê? Para o enxame estar preparado para quando reiniciar a safra de mel. Né? Olha a água cristalina, coisa linda. Demais, né? Isso é onde, professor? Isso é no Mato Grosso do Sul, Corumbá. Então, gente, alimentação, 60 dias. Você entrou em alimentação, tem aí na folha que eu passei para vocês, né? Essa alimentação, ela vai ocorrer, igual está explicado, xarope, água mais carboidrato, né? 6 litros a 70% de concentração, mais 5 ml de promotor, ou 250 gramas de ração apícola com a frequência de 7 em 7 dias. Essa alimentação, se são 60 dias, você vai fazer 8 aplicações dela. Você vai lá uma vez por semana, bota lá 6 litros de comida para ela e deixa o pau quebrar. Para quê? Para ela fazer novamente o sequenciamento. Quando a rainha perceber a entrada de alimento, ela vai botar. Só que não é só o alimento. Tem que entrar um outro lado que é o quê? Troca de rainha esgotada por nova selecionada. É comprovado o aumento de produtividade pela boa genética selecionada pelo desempenho esperado de progênio. Os apicultores que trabalham profissionalmente com a apicultura, eles fazem seleção de características. Chega período da fome, resistividade à fome. 8 meses de seca no semiárido. Tem que ter apiário que morre 100%. Tem apiário que morre 90%. Tem colmeia que não morre. Pô, mas está tudo seco. A colmeia não morre. Ela é 1 em 1000. Mas ela está lá e até cresce, com tudo seco. Mas você, puxa vida, o que esse bicho tem? Tem genética. Então aquela colmeia começa a selecionar, ela é matriz. Ela é matriz, aquela colmeia ela tem que parar na mão do produtor de rainha para poder multiplicar a rainha dela. Aí ela sobreviveu à fome, mas ela tem comportamento higiênico, ela limpa, para mim não precisar aplicar remédio nas colmeias. Para a abelha faxineira pegar tudo quanto é resquício de doença e botar para fora da colmeia, existe técnica para avaliar comportamento higiênico. Produtividade, tem que ser mais produtiva, né? Eu não vou pegar uma colmeia que não dá nada. Tem rainha que é duro de roer. Só gera abelha, mas só gera abelha ruim de trabalho, abelha preguiçosa. Abelha que não quer saber de na flor. Tem ou não tem? Quem cria abelha? Tem ou não tem essas colmeias? Tem aquela que destaca, tem aquela... Tem aquela que destaca e tem aquela que não dá nada.
Então o apicultor tem que selecionar isso. Defensividade. A gente não coloca nem mansidão, porque hoje tem gente que pede rainha. A gente produz rainha no Centro-Oeste hoje. Tem gente que pede rainha, que é a rainha brava. A mais brava se tiver. Mas por que isso? Para proteger o ladrão. Você rouba de tudo, inclusive a piada. Você está com sua piada de 50, 60, 70 carros. Você chega na piada e você não encontra nem o carro da dele. Porque o filho da puta do ladrão levou tudo até a dele. É terrível. Então o cara pede seleção de rainha para quê? Não, seu amigo. Manda a rainha para mim, sendo mais bravo que o senhor tiver. Então tem seleção para os dois hoje. Para a mansidão, né, Lula? E para a agressividade. O cara quer rainha brava. E a última característica, que é o baixo índice enxameatório. Se tem uma característica que a nossa abelha africanizada tem, é qual? Que ela é muito enxameadeira. Como ela está no ponto ali de produzir mel, ela do nada puxa a realeira, que é o ovo da rainha, nasce aquela rainha, já pega um grupo de abelha e bate em retirada. Ela tem característica enxameatória. E essa é a principal dificuldade que nós temos em relação à abelha africanizada na hora de selecionar. Porque você tem matrizes também que tem um índice enxameatório próximo de 0 ou 0, e são essas que a gente tem que multiplicar. Então, quando encontra essas 5 características, a gente está encontrando ali um diamante. Pra vocês terem uma ideia, é 1 em 1000 com as 5 características. 1 em 1000. Você encontra 3, encontra 4, mas encontrar 5 é 1 em 1000. Seleção de características. Toda associação ou cooperativa que tenha somado em seu plantel, tem lá 150 apicultores, né? Que tenha somado em seu plantel 3.000 colônias nas mãos dos apicultores, pode e deve desenvolver seleção de características. Associação e cooperativa de apicultura não é para fazer política. Associação cooperativa de apicultura é para poder fazer apicultura. Não é para dar tapinha nas costas do governador, do prefeito, do vereador, do secretário de agricultura, do diabo às quatro. Não é. O potencial que existe de apicultura nesse Nordeste, todas as associações aí somadas aí, são poucas associações, né, Lula? Que não tenham talvez aí 2, 3 mil colônias aí na mão dos associados. Por que não faz seleção de características e por que não produz rainha? Tem que sair dessa inércia. Tem as universidades, os institutos federais que foram criados. Ué, vamos trabalhar, gente. Se já está chamando a atenção dentro da realidade hoje de pouco profissionalismo, já está chamando a atenção de todo mundo, que o dia então todo mundo profissional, né, Lula? O trem é arrebentar a boca do balão. Então está faltando realmente a gente buscar para poder colocar a mão na massa. Compra de rainhas fecundadas. Né? Tem gente aí vendendo rainha virgem. Rainha que não foi fecundada ainda. Tudo bem, não tem problema nenhum você comprar rainha virgem. Agora, você comprar rainha virgem achando que está comprando uma genética 100% melhorada, ela não é 100% melhorada. Ela é 50% melhorada. A rainha é 100% melhorada. Mas a rainha tem que fecundar com o zangão ainda. O zangão é melhorado? Então ela vai ser 50% melhorada, porque os outros 50% é do zangão pé duro lá do mato. Então, gente, tem que ter essa noção. Pode comprar rainha virgem, que inclusive é o que mais tem em abundância no mercado. Porque a fecundada, que é 100% e que é mais cara também, né? Essa tem mais dificuldade de achar no mercado. Então, o que tem mais dificuldade de achar? Porque produzir rainha não é um processo difícil. Os processos de enxertia, de introdução na colmeia iniciadora, na colmeia terminadora, é tranquilo isso. Qualquer apicultor que tenha 50 colmeias boas para a população boa, ele produz ali por mês, ali, tranquilamente, 150, 200 rainhas virgens. O problema está nisso aqui, ó. Núcleo de fecundação. O gargalo de qualquer produtor de rainha chama núcleo de fecundação, porque manter o núcleo de fecundação é rabo de foguete.
Ele toda hora perde o sequenciamento, você tem que ficar entrando quadro de cria nova, quadro de cria madura, cria aberta, cria fechada, alimentação constante. Na mesma hora que você põe a rainha, você está tirando a rainha, ele já está ficando órfão de novo. São enxames pequenos, então são enxames que você tem uma dificuldade de manter estabilidade, tanto de população quanto de sequenciamento. Mas encontra todos os dois, rainha virgem e rainha fecundada. O importante é entrar com a rainha. Não é trabalhar com a rainha que já está lá toda esgotada. Você vai entrar com a alimentação de uma rainha que já está velha ou que está esgotada, pelo amor de Deus, a esgotada não responde postura. Aquela que está velha está botando só 70% da capacidade da nova. Se ela não vai formar a população de abelha, como que ela vai responder em produção de mel? Equilíbrio ecológico de inseto coletivo na natureza, ele se dá pela grande população. Só vence aquele que tiver o maior exército. Enxame pequenininho, que não sai do lugar, que o cara fica ali a vida inteira ali malhando em ferro frio com aquilo. Pelo amor de Deus, une aquele enxame que está ruim com o outro enxame grande e recomeça um novo com uma rainha nova. Agora ficar malhando em ferro frio, enxame que não sai de jeito nenhum do lugar. Então, gente, são esses os pontos que faltam, que são os gargalos para a gente alcançar um grau de profissionalismo legal em agricultura. Então, manejo de alimentação é todo ano, manejo de troca de rainha é todo ano, dentro dos 60 dias. Dentro aí da folha que eu passei para vocês, a troca de rainha ela vai acontecer no 15º dia depois de iniciada a alimentação. Comecei a alimentação no dia 15 de outubro, visando a florada lá de dezembro. Quando for dia 1º de novembro, eu estou trocando rainha. Não troca a rainha de cara com enxame fraco, não, porque elas vão matar a rainha. O enxame está fraco, está com fome, está desnutrido, está magrelo, está anêmico. Aí você vai lá e bota a rainha lá. Na hora, as sentinelas atribuem aquela situação de fome àquela rainha estranha. Peloteia aquela rainha, mata ela e expulsa da colmeia. 15 dias no mínimo de comida, para o enxame pegar um mínimo de nutrição, aí você entra a rainha nova. Com a alimentação que já está sendo aplicada à rainha nova, essa rainha chega botando igual a doida. Chega um contra o alvéolo aqui, bota, o outro bota. Só vai botando. Ela não leva fogo. Rainha velha, ela bota, aí chega no próximo alvéolo, trem não vai. Bota. Trem não vai, não bota. Rainha esgotada, não tem mais nada. Então tem que entrar a rainha nova e selecionada, que tem a característica de quê? De trabalhar, né? Aí processo de produção de rainha, olha que bacana. Tá, isso aí a gente faz lá em Goiás. Nós estamos hoje lá uma mapeado de 120 colônias só para produção de rainhas, né? Isso aí são realeiras prestes a nascer rainhas, uma coisa linda. Se nós estamos falando de genética da mais elevada qualidade. O Cunha lá no Rio Grande do Sul, né, Lígia, também faz rainhas. Tem o Robson em Minas que faz rainhas. Tem professora Etelvina que diminuiu a produção, né, Lula? Mas está vindo amanhã, a professora Etelvina vai estar fazendo um trabalho aqui com vocês sobre produção de rainha. Não percam todos os produtos. Rainha Etelvina é 50 anos de experiência de apicultura. 100% dos produtores de rainha do Brasil passaram pelas mãos de Etelvina. Então, quem quiser realmente ter um trabalho altamente tecnificado sobre rainha, não perca a palestra da professora Etelvina, porque... não, o negócio dela é ir para a piara. Vamos embora trabalhar. Né? Está esse processo aí de produção. E a troca de falo velho, né? Lembra que eu falei para vocês que a abelha faxineira vem, enfia a língua dela dentro do alvéolo e limpa? Depois ela aplica uma microcamada de quê? De própolis, para fazer higienização. Agora imagina, microcamada, a rainha bota, outra microcamada, uma após a outra. O que vai acontecendo com o alvéolo? Ele vai estreitando e a parede dele vai largando, vai ficando mais grosso. A rainha vai encontrando dificuldade de botar, mas a rainha bota um ovo em 15 segundos. Tem um vídeo rolando aí no Facebook, pena que eu não baixei ele para mostrar para vocês. Um vídeo lindo. Mostra a
conseguiu pegar o momento em que a rainha penetra o abdômen dela e bota o ovo lá dentro. Tem 15 segundos. Ela penetra o abdômen e pum, bota o ovo igual a galinha. É impressionante. Foi uma linda o vídeo. Pesquisa lá, postura de rainha. Esse não fez muita aula nesse vídeo. 15 segundos, mas com a alvéola estreita, meu amigo, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto para conseguir penetrar o abdômen. E outra, a abelha nasce, a abelha cresce o espaço que ela tem no alvéolo. O espaço vai reduzindo, a abelha vai nascendo também, aquela abelha o quê? Pequenininha, pequenininha. Brava igual capeta. Não tem fumaça que doma aquele bicho. Quando você joga fumaça na colmeia, a abelha corre nos favos de mel e faz o quê? Come mel, porque ela acha que vem fogo. Se vier o fogo, ela abandona e leva alimento. Agora, se a abelha é muito pequenininha, ela corre no favo de mel e come também. Mas o estomeguinho dela é tão pequenininho, é tão mindinho, que não cabe nada, que o abdômen dela, mesmo com o estômago cheio de comida, ela continua dobrando o abdômen e ferroando. Você pode jogar 10 toneladas de fumaça, vai ser 100% das abelhas em cima de você. Agora, com favo novo, nasce a abelha grande, morfologicamente normal. Ela vai correr nos favos de alimento, vai ficar pesada e não ferroa. 95% das abelhas você controla com a fumaça. 5% você não controla. São quais? A sentinela. Essa você pode jogar também 100 toneladas de fumaça, que ela está de pé e a ordem para meter o ferro. Não. Ferrou mesmo, olha. Bicho pega. Tem é feio. Rainhas realizam postura plenamente, nascem morfologicamente grandes, maior armazenamento de mel e pólen nos favos. São esses os 3 manejos. Sim. Tá. Calma. São esses os 3 manejos. Alimentação entre safra e pré-safra. Troca de rainha, troca de favo velho. Tão difícil assim que não possa ser feito? Tão complicado assim que o apicultor não possa realizar? Como que estarão as suas colmeias? E as do seu vizinho que não alimentou, não trocou favo? Não trocou a rainha esgotada? Vai estar lá que eles enchendo tudo esmirrado. Isso aqui é um apiário que foi preparado agora, que nossa safra, lá nós estamos no meio da safra de julho e outubro. Esses vídeos foram feitos agora em junho. Olha só a força, deixa eu voltar aqui. Olha só a força das colônias de população de abelha que foi preparada para a safra. Olha essa outra. Como é que está de abelha? Cuspindo a abelha. Esse macaco amarelo aqui sou eu. Vai virar a câmera. Como é que está de abelha? Então, gente, o enxame tem que chegar forte. Se o enxame não chega forte a safra de mel, como que ele vai virar em mel? Fraquinho? Fraquinho não vira. Fraquinho não acontece. Uma colmeia devidamente manejada e uma floraura de açapeixe ou laranja com 6 a 8 favos de filhote, ela enche uma melgueira com 12 quilos de mel em 7 dias. Ela entope de mel. No final do primeiro mês vai estar recebendo a terceira melgueira, no final do segundo mês a quarta melgueira, no final do terceiro mês a quinta melgueira e algumas até 7. Tem colmeia que enche mais ainda, vou mostrar vídeos aqui para vocês. No final da florada ela estará produzindo entre 40 e 80 quilos de mel, com uma média de 60, e com manejos específicos, algumas até acima de 90 quilos de mel ano. Nós estamos falando de produtividade. No Mato Grosso do Sul, a média do estado já é de 40 quilos de mel ano. No Mato Grosso do Sul. A média do Brasil é 15. Hoje o estado campeão em produtividade é o Mato Grosso do Sul. Olha aqui, ninho, sobreninho, sobreninho, sobreninho. Essa colmeia tem um equivalente a 6 melgueiras. Em 3 anos de manejo, seleção de colmeias e obtenção de princesas, você quadruplica a produção de mel. Olha aí, esse aí é apiários nossos, esse aí é nosso, esse aí é da Bahia, do apicultor do sul da Bahia.
Isso aí também é florada lá também no extremo sul da Bahia, de dezembro a março. Esses falsos foram feitos no final do mês de dezembro. No final do primeiro mês da safra, já está com 2 sobreninhos. Esse área de eucalipto, né? Olha como é que está de mel. Olha como é que está de filhote. Olha que maravilha. Esse é a área de produção de própolis, que entra também um manejo parecido com o do mel. Tudo começa aí de produção de própolis. Essas fotos são nossas, dos apiários nossos de produção de própolis. Essa tem 7 melgueiras. Olha essa colmeia, 2 sobreninhos mais 3 melgueiras. Ela está com o equivalente a 7 melgueiras. Isso começa que todas foram feitas manejo, gente, de alimentação, troca de favo, troca de raiz, sequenciamento. Olha que maravilha. 3 sobreninhos mais uma melgueira. 3 sobreninhos. Olha o mel. Coisa maravilhosa. Olha o peso desse favo. Quase 5 kg de mel bruto. É mel com força. 4 sobreninhos. Cheio de mel. Aí, ó, tirando o mel dela. Olha a cor do mel, que é espetacular. Olha essa colmeia. Olha só. Essas aí são fotos nossas também. Essa piada nossa, 5, 6, 7 melgueiras num dia de colheita. E tem quantas abelhas aí nesse piada? Nessa fazenda, 250. Não nesse local aí, só nesse piada. Nesse local aqui, 50 colmeias. 50 comédias. É. Dentro da fazenda são 5 apiários. Não, essa aqui já tem 45 produtos. Pois é. Olha lá, o mel todo madurinho. Esse aí sou eu atrás aí no macacão. Quantas colheitas são feitas nesse apiário? 2 colheitas, uma no mês de maio e uma no mês de outubro. Olha, 5 melgueiras, aí na quarta. Oi? Intervalo de uma para a outra. Não entendi. Intervalo, vocês são uma colheita de melgueiras em cima sem colher? Ou é só uma... Vai empilhando as melgueiras. Aí tira no final da safra. Chega no final da safra, colhe tudo uma vez. Uma colheita. uma vez. Para reduzir também o trabalho, né, de apiário. Né? Os custos de manutenção, né, caem muito. Ela levou a terceira, levou a quarta, levou a quinta. Aí a quinta tira, 4 por 4. Olha que bacana. Para quem não conhece, isso aqui é aquele sistema daquela tábua de vidro. Você coloca os vidros de cabeça para baixo, a abelha entra para dentro do vidro e puxa o favo dentro do vidro. Depois você só completa com mel clarinho e leva para o mercado. Então o consumidor fica doido, né? Já está o favo construído dentro do vidro. É um trem totalmente diferenciado, campeão de venda. Aí como é que está cheio de mel? Olha essa colmeia, 5 melgueiras. Olha como é que está de volume de abelha. Isso aí depois da colheita. Encheu até 5 melgueiras. A gente volta uma melgueira vazia, com os favos vazios. Encheu mais de 5, volta 2 melgueiras. Porque a abelha é demais, né? Se deixar só no ninho. Esse apiário especificamente, Macarinhas, ele não dá formiga porque ele é área de eucalipto. Então eles passam o veneno antes que mata tudo quanto é formiga. E aí não dá problema de formiga. Mas mesmo se não fosse área de eucalipto, uma colmeia desse tamanho, formiga ataca não. Você perde colmeia por conta de traça, por conta de formiga, é porque a colmeia está fraca. O cara não alimenta, não cuida. O enchendo pé de força. Ah, não foi a traça que acabou com minha abelha. Que traça o escambau. O que acabou com sua abelha foi a sua, com o perdão da palavra, incapacidade de ir lá dar o trato da abelha que não precisou. Ué. O bicho morre, é um animal. Ué. Olha como é que está esse de abelha. Essa aqui deu 8 melgueiras nessa caixa. Foi espetacular. Então aí, pessoal, a produtividade brasileira vem aumentando ano a ano, mas aumentando. Temos o maior potencial produtivo do mundo, estimado em 360 mil toneladas. Isso foi levantado pelo Sebrae também. O Brasil produz 40. Nós temos potencial do país para produzir 360, multiplicar por 9. Então nós estamos muito aquém ainda da capacidade de fornecimento de mel que o país tem. O número de apicultores organizados vem crescendo em ritmo veloz, não só em quantidade, mas em qualidade, colocando-nos entre os principais países de apicultura organizada. Mas falta-nos mobilização profissional. Somos ainda muito pouco profissionais.
o uso de pesticidas vem acabando com a apicultura. No semiárido do Agreste eu sei que não está tendo problema, mas aqui na zona da mata, a turma da cana, então tem que mobilizar. Associação, cooperativa, juntar com a federação, né, Lula? E ir para cima. Tem que dar colher de chá, não. O bicho é importante, produz comida, produz alimento, gera riqueza e renda, dá dinheiro. Agora vem cá o pessoal da cana jogando aí aviãozinho com veneno, como se a gente não existisse. Agora, para poder berrar lá em cima, não é eu chegar lá, isso não adianta não. É todo mundo junto e organizado. Separado é ferro. Ferro mesmo. Tem perdão não. Em 10 anos a demanda por nosso mel triplicará, indo a 170 mil toneladas de mel ano. Não estamos produzindo nem um terço disso. Já estamos sentindo o aumento da demanda por falta total de mel no mercado. Pernambuco tem mel hoje com sobra? Não. Da turma que cria abelha aqui, quem que tem mel sobrando? Estou comprando. Ninguém tem mel. Em maio eu apliquei essa palestra no Congresso Brasileiro de Apicultura lá em Fortaleza. 1.300 pessoas no auditório. Lula estava lá. Lígia estava lá. Eu levantei e fiz essa mesma pergunta. Quem tem mel? 1.300 apicultores dentro do salão. Ninguém levantou a mão. E eu instiguei todo mundo. Estou comprando. E não apareceu ninguém para vender. Então, gente, o mercado está aí. O mercado está aí. Falta é a gente realmente se organizar para poder trabalhar. Não cabem mais pequenos projetos e processos apícolas de 15 quilos de mel por ano. Vender mel de manhã para comer à noite acabou. Porque o mercado está aí querendo mel. Então é a gente realmente correr atrás para fazer a coisa acontecer. Esses vídeos aqui são legais, ó. Esse aí é a turma lá do Mato Grosso do Sul, que já está chegando lá dos 40 quilos de mel ano, que já fazem manejo aí. Olha o tamanhozinho dos apiários das colmeias. Chegando no eucalipto com a verdadeira. Tudo sobrelinho, viu, gente? Como na fumaça. Gente, a altura dessas colmeias é por conta do tatu canastro e do tamanduá bandeira, viu? Então, se não botar nessa altura, o bicho destrói tudo. O tamanduá bandeira, nós estamos falando de um bicho de 2,5 metros de tamanho, né? Se ele ficasse em pé, ele ia bater aqui, ó. O tamanduá bandeira, o bicho é um monstro. Quantos colmeias tem nesse apiário? Nesse apiário aí são 90 colmeias. Chega a produzir todas? Ele, nesse apiário ele atingiu no ano passado 70 quilos de mel por colmeia. E ele é produtor de rainha. Esse cara ele tem 1.200 colmeias, Adriana Dames. Essa é a quantidade de comércio para essas finais de fora. A flora apícola da região consegue suportar? Dessa aqui consegue. E aqui no semiárido consegue mesmo. Porque aqui nós estamos falando de 600 coisas por metro quadrado. Né? Aqui está subdimensionado. Aqui está subaproveitado. Os apiários aqui é para ter 3, 4 vezes mais colmeias e com produtividade 5, 6 vezes maior. Né? Vamos passar para o próximo vídeo aqui. Está finalizando. Olha só essas colmeias. Esteja no meio da safra. Pequenininha, né, gente? Agora imagina as colmeias dessas entrando aqui no semiárido, hein?
já tem um guincho que já puxa, coloca um pallet e o guincho já puxa 10 sobrelinhos para cima do caminhão. Carrega e descarrega no guincho. Olha só essa caixinha, o tamanhozinho dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobrelinhos. 16 milgueiras. Fala agora com o sargento aí, manda uma mensagem pro sargento. Último vídeo agora. Essa é a maior do piada, olha só. 3, 6, 9, são 10 sobrelinhos. É claro que isso não é a regra. Não é todas com 10 sobrelinhos. Num apiário de 50 é uma. Mas é uma. Na média aqui elas estão trabalhando com 3, 4 sobrelinhos, na média. O que já é muito também em termos de produtividade. Como é que é? A teledistribuidora está em cima do segundo sobrelinho. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó. No vídeo aqui dá para visualizar bem. Na hora que filma de cima para baixo, ela aparece em cima do segundo. São duas câmeras de postura. A colmeia entra a safra com 15 pavos de filhote. Ou seja, já entra bombando. A coisa é quando Pessoal, a gente está lá em Goiás, Goiânia. A apicultura, para a gente, como eu falei, já é 32 anos e de Companhia da Abelha nós já estamos aí há 24 anos enquanto Companhia da Abelha, né? Enquanto nome Companhia da Abelha. Né? O que vocês precisarem da gente, tem inverso dessa folha aí, todas as áreas que a gente trabalha, não só a parte de capacitação, palestras, treinamentos, cursos de apicultura, né? Nós teremos aí agora, nesse próximo final de semana, agora sábado, domingo, um curso para iniciantes em Goiânia. Semana que vem eu volto no Nordeste, que vai ter o 16º Seminário Alagoano de Apicultura, agora já primeiro, eu vou ter em Maceió. Dia 24 e 25 de setembro, o curso de manejo avançado, onde a gente detalha em 2 para 3 dias todo esse manejo para alta produtividade. A gente recebe muita gente aqui do Nordeste, aqui mesmo do Recife, já foram apicultores, do Maranhão, né, do Ceará, aqui da Bahia, direto, a gente recebe gente do Brasil inteiro. Como eu falei, o seminário semana que vem, né, lá em Alagoas, em outubro em Minas, em dezembro o curso de manipulação e cosmetologia, que aí já trabalha a parte de industrialização de produtos. Né? E temos lá também toda a parte de marcenaria, com todos os materiais e equipamentos, a parte de metalúrgica, com todos os equipamentos de beneficiamento de mel. Acessem o site da gente, conheçam o trabalho da Companhia da Abelha, temos aí as páginas nossas aí no Facebook, no WhatsApp, onde a gente pode estar entrando em contato. O importante que eu deixo o recado para vocês é, invistam na apicultura. Quem já é apicultor, né, invistam profissionalmente na apicultura. Quem veio buscar informação, eu tenho certeza que vocês estão saindo daqui convencidos do que representa esse mercado. Né? Agora é pegar o boi pelo chifre. A apicultura não é da noite para o dia, é uma caminhada. Né? Agora é uma caminhada laboriosa, muito bacana, muito legal. O calorão dentro da roupa é que o bicho pega, né, Mascarinhas? É feio.
E as ferroadas também me esperam. Mas tirando isso, não existe atividade melhor para se trabalhar do que criar as nossas famílias alimentos. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Tenho certeza aí, principalmente por intermédio do Lula, ele não quis dizer não, mas a gente sabe que foi ele aí que fez esse meio de campo aí para trazer a gente, a Lígia e outros aí. A gente agradece, né? E para a gente é um prazer estar aqui com vocês. O que vocês precisarem da gente, estamos à disposição. Valeu, pessoal!